Bom dia, oitavo ano. Espero que vocês estejam um pouquinho mais descansados depois dessa semana de recesso. Hoje é a nossa 15ª videoaula. Nunca imaginei que chegaríamos a isso. Já, infelizmente, percebo que vamos passar da 20ª, tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil em 1808. Eu já falei que ela vem para cá pelos problemas relacionados com a invasão francesa sobre Portugal. E junto com a família real portuguesa, vem mais ou menos de 10 a 15 mil pessoas. Os historiadores discutem muito sobre essa quantidade de pessoas e eu vou ficar com vocês com o número de 10 mil porque é o que está no seu livro. A aula de hoje ela é sobre as páginas 124 e 125 do seu livro de história. Tá? Então, falando sobre a família real. Chega aqui no Rio de Janeiro, que era a capital nacional, de 10 a 15 mil pessoas. E qual era o tamanho da cidade do Rio de Janeiro? A cidade do Rio de Janeiro, nessa época, tem mais ou menos 50 mil habitantes. Então, você imagina uma cidade de 50 mil habitantes chegar a 10 mil pessoas. Tá? É um número imenso. Já não, a cidade do Rio de Janeiro já era uma cidade precária para os padrões europeus. Tinham problemas de falta de água constante, tinha problemas de todo tipo de saneamento básico, as ruas todas não eram calçadas, aliás, muito pelo contrário. O calçamento da rua, não existia asfalto, era tudo em pedra, né, quadradinho, chamado paralelepípedo nosso atual, era outro tipo de pedra, mas era aquele modelo de calçamento. O paralelepípedo ele só revestia as ruas centrais da cidade. Então era a cidade que quando chovia juntava poças de água, de lama para todos os lados e tudo mais, tá? E a família real chega com a elite portuguesa, com a corte, trazendo as pessoas mais ricas e da alta nobreza portuguesa para viver numa cidade que é uma colônia. A primeiro contato já assusta muitos portugueses porque eles não esperavam que existissem tantos negros aqui no Brasil. Então a população de negros aqui na cidade do Rio de Janeiro girava em torno de metade da população do Rio até 3/4, 75% da população carioca. E isso choca os portugueses. Ao mesmo tempo, a família real ela vai ser obrigada a tentar modernizar esse Rio de Janeiro e vai fazer isso de fato. Então vai construir um monte de prédios públicos, biblioteca, a primeira imprensa oficial brasileira, não tinham jornais que circulavam aqui no Brasil que fossem publicados no Brasil, então começa a ter o primeiro jornal publicado aqui no Brasil, criam-se teatros, criam-se a Biblioteca Real, baseada principalmente nos livros que foram trazidos de Portugal para cá, então são centenas, milhares de livros. Tá? Você cria o Banco do Brasil logo depois. Então, o Brasil vai passar por um processo de modernização. A cidade do Rio de Janeiro, inclusive em 20, 30 anos, ela sai de 50 mil habitantes para algo próximo de 100 mil habitantes. Então, ela explode demograficamente. Tá? E isso, obviamente, continua trazendo problemas estruturais. Tá? Então, a falta de água, a falta de comida, a inflação de preços e, ao mesmo tempo, cria-se um comércio de bens materiais de luxo. A elite brasileira, que também era rica, ela tinha lá os seus sinais de riqueza e tudo mais, mas o padrão de luxo aqui do Brasil era um padrão muito inferior ao padrão de luxo europeu. E aí, quando essa elite brasileira vê o luxo que os europeus estão acostumados, eles também vão querer, porque eles têm poder aquisitivo para isso. Os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes aqui do Brasil vão lucrar muito com isso.
Tanto que a chegada da família real portuguesa vai ser saudada pela elite brasileira como um grande avanço, tá? O rei de Portugal estava o tempo todo recebendo a elite brasileira para conseguir ceder algum benefício para essa população rica. Isso não era para os pobres, não, tá? Era o famoso beijamão. O que é o beijamão? O sujeito ia lá, formava-se uma longa fila em momentos especiais, todo mundo muito bem vestido, tá? Iria beijar a mão do rei, jurar eterna obediência ao rei, enquanto a pessoa está fazendo isso, ela está pedindo algum favorzinho para o rei, do tipo, ó, libera esse comércio para eu poder fazer e tudo mais, e coisas do gênero, tá? Pede algum pedaço de terra, alguma coisa assim, que depois, obviamente, ele vai agradecer financeiramente para o rei, vai ceder alguma coisa em troca para o rei. Então é o famoso beijamão. Dito isso tudo, em 30, 40 anos, a cidade do Rio de Janeiro vai passar por uma transformação grande e vai ganhar a cara, tá? Que ela vai ter ao longo do século XIX, de cidade imperial, de cidade capital de um reino, né? Já que em 1815 o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarve. Então a gente passa a ter o mesmo parâmetro social. Quem governa o Brasil quando a família real chega é o Dom João VI, casado com a Carlota Joaquina, né? A rainha Carlota Joaquina. Dá uma olhada aí na foto dos dois, tá? Eles não são exemplos de beleza, com certeza, tá? Para ser príncipe e rei não precisava ser bonito, como você pode ver. A rainha, eu acho que é até pior que o rei, coitadinha, tá? Mas eles governam o Brasil até 1821, quando eles voltam para Portugal. Mas isso é parte das nossas próximas videoaulas, tá bom? Beijão, até a semana que vem. Tchau, tchau.